Fala meus brothers e minhas sisters, como que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar do fundo imobiliário XP-ML11, um fundo imobiliário de shopping muito conhecido por vocês, mas será que ele está num bom momento para poder se investir, para poder fazer uma análise mais profunda? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, do XP-ML11. Vou rodar um filtro nele aqui, a gente vai olhar alguns indicadores, algumas coisas em forma de pontos. Ou seja, a gente vai olhar uma quantidade de 15 pontos aqui e ele tem que ter pelo menos de 10 de 15 pontos para poder passar por uma análise um pouco mais profunda para ver se vale a pena investir ou não, fechou? Então, nesse vídeo, vamos falar do XP-ML11. Se você tem interesse, veja esse vídeo até o final. E se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor e por aqui eu trago conteúdo de investimento, tanto renda fixa, ações, fundos imobiliários e também milhas aéreas e cartões de crédito. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, você tem que fazer duas coisas. A primeira é de graça, deixa o like nesse vídeo, ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. E o segundo, no decorrer do conteúdo, você gostar do que eu mostrar para você, da minha didática, do conteúdo, você considere se inscrever no nosso canal para se tornar um brother ou uma sister e bora no conteúdo. E bom, a gente vai rodar alguns filtros, olhar alguns indicadores, igual eu falei para vocês. A gente vai olhar esses 7 indicadores que dá um total de 15 pontuação. Cada um vai ter uma pontuação, a maioria é 2 pontos, só em relação ao preço, que vai ser 3 pontos. Na hora que eu for explicando e mostrando para vocês sobre o XP-ML11, eu vou mostrando como que a gente vai fazendo essa pontuação. Lembrando que ele tem que ter pelo menos acima de 10 para fazer um sentido a mais em ter uma análise mais profunda dentro do relatório dele para ver se vale a pena ou não, fechou? Então, bora lá no conteúdo. Primeira coisa que a gente olha, setor de atuação, é 2 pontos, tá? A gente pode entrar aqui no Funds Explorer, tá? O setor de atuação, eu gosto de olhar dentro do relatório gerencial. Eu venho aqui, clico no último relatório, ele já está aberto e eu consigo ver a carteira do fundo imobiliário. Aqui ele vai ter algumas informações que seria o objetivo. Aqui ele já fala, ó, o XP Malls FI tem como objetivo a obtenção de renda por meio de exploração imobiliária de shopping centers, bem como ganho de capital mediante a compra e venda. Então aqui a gente já falou que o objetivo é obter renda através de shoppings. Então a gente vamos olhar aqui como que está o portfólio dele para ver se ele investe realmente só em shoppings. Ó, 92% da sua carteira está em imóveis. E quais que são esses imóveis? Descendo um pouco mais no relatório gerencial, a gente consegue chegar aqui, ó, nos shoppings. Então você pode ver que ele é realmente um fundo imobiliário de shopping, beleza? Então aqui nessa questão de pontuação, ele ganha um ponto. Por quê? Se ele fosse um fundo imobiliário híbrido, que por exemplo investe em shoppings e lajes corporativas, seria um pouco mais diversificado e ele ganharia 2 pontos. Nesse caso aqui ele ganha apenas um ponto, mas não quer dizer que isso é ruim. O segundo ponto que a gente vai olhar é a liquidez, tá? Eu uso esse site, o Funds Explorer, eu gosto muito. E a gente consegue ver essa liquidez perante essa negociação diária, tá? Então ele tem um total de 38.087 de negociações diárias, uma média, vezes o preço da cota dele, para ver quanto que está tendo de liquidez no mercado desse fundo imobiliário. Ele está tendo um total de 3.700.000 aproximadamente em média por dia de liquidez diária, o que é positivo. Então nesse caso aqui, se fosse abaixo de 1 milhão, ele ganharia apenas 1. Como é acima de 1 milhão, ele é bem líquido, então aqui a gente pode dar um total de 2 pontos para a liquidez do XP-ML11. Agora a gente vai olhar o ponto de diversificação. Eu gosto de fundos imobiliários que são mais diversificados porque traz mais segurança para sua carteira como investidor. Pensa bem, um fundo imobiliário que tem apenas um shopping, ele tem muito mais risco do que um fundo imobiliário que tem 15 shoppings. Pensa bem, se nesse um shopping deu algum problema, teve que fazer alguma reforma, teve que parar por alguma coisa, ou a venda ali no negócio dele, na região, tá ruim, ele vai ser totalmente impactado o fundo imobiliário. Já se você tem 15 shoppings dentro da sua carteira, se dentro desses 15, 2, 3 está indo mal porque a região está vendendo pouco e tudo mais, o shopping está fraco, os outros 13 estão vendendo muito, você tem uma média boa na distribuição de dividendos, você não fica preso só em um fundo imobiliário. Então, o que eu gosto dos fundos imobiliários é que você, através dele, você consegue diversificar muito bem. Dentro de um fundo imobiliário, você consegue ter 10, 12, 15, 16 shoppings. E isso é muito positivo. Então, eu sempre gosto de diversificar o máximo possível. Então, vamos ver como que está a diversificação aqui do XP-ML11. Eu gosto de olhar mais dentro do relatório gerencial, que ele vai mostrar para a gente como que está a diversificação. E aqui ele já fala da carteira. Atualmente, a carteira imobiliária do fundo é composta por 15 shopping center, tá? E a gente consegue ver aqui a receita operacional, que é o NOI,
dentro dos fundos imobiliários, a gente consegue ver que é bem diversificado. A gente tem uma maior predominância no Catarina Fashion Outlet, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Só que isso aqui, cara, tá tranquilo, 21% ainda é pouco comparado a toda a diversificação que tem nos outros aqui. Então, ele tem 15 shoppings. O Catarina Fashion Outlet é muito representativo, só que é um polo ali de compras muito forte. E isso é bom, ele tem um resultado muito bom dentro da carteira do fundo imobiliário e também ele tem bastante outros shoppings aí que traz bastante diversificação. Então, nesse caso de diversificação, ele está excelente, eu acho muito bom e ele vai ganhar 2 pontos. Referente ao patrimônio, a gente olha qual que é o tamanho do fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário de porte pequeno, de porte médio ou de porte grande. A gente consegue ver isso pela quantidade de imóveis, ele tem 15 imóveis, então a gente já consegue ver que ele é bem grande. Então, fundos imobiliários, shoppings são bem caros, então 15 shoppings vão dar um valor de patrimônio muito alto. Então vamos ver como que está o patrimônio dele aqui. Ele está com um patrimônio de quase 2 bilhões de reais, então ele é um fundo imobiliário muito grande, tá? E isso é um ponto positivo e ele vai ganhar aqui mais 2 pontos na nossa avaliação. Rentabilidade, a gente também consegue ver aqui o dividend yield do mês, a gente pode olhar também o dos últimos 12 meses para ver como que tá. Então a gente pegando aqui, ó, o dividend yield dos últimos 12 meses, a gente consegue ver que está 7,71%. Beleza, agora vamos ver o do último mês como que foi. Foi 0,74%. Como que a gente pode calcular uma projeção para os próximos 12 meses? A gente pega isso aqui, vezes 12, a gente pode ter uma média futura maior do que os últimos 12 meses, tá? Até porque os shoppings estão vendendo mais, passou por um período muito complicado na pandemia, o que impactou bastante os últimos 12 meses. Mas agora eles já estão tomando forma, as vendas já estão superando os números de 2019, que a gente usa como comparação, né? Porque 2020 e 2021 foi bem defasado, mas 2019 os números já estão passando. Então ele tem uma boa perspectiva futura de pagar bons dividendos. 0,74% é excelente, tá? Mas como que a gente consegue ver se está bom ou ruim? Comparando com outros fundos imobiliários de shopping. Então eu abri 2 fundos imobiliários aqui muito grandes, tá? Os dois ali que competem com o XPML11, a gente pode ver que o HGBS11 ele tem 2,2 bilhões de patrimônio, é um fundo também gigantesco, ele está com dividend yield de 0,72%. Já o XPML11 está até com dividend yield melhor. Nos últimos 12 meses, a gente pode ver que o HGBS11 ele até pagou menos do que o XPML11, tá vendo? Ele pagou um pouquinho menos, 7,05%, contra 7,71% do XPML11. Então aqui o XPML11 ganhou. Vamos ver contra o VISC11, que tem 2 bilhões de patrimônio líquido, um dividend yield de 0,70%. O XPML11 ainda está melhor porque está 0,74%. E vamos ver nos últimos 12 meses, 7,72% contra 7,71%. Então a gente consegue ver que o XPML11 está até melhor que os outros, está bem na média, então ele está com uma rentabilidade boa perante aos seus pares. Então ele também ganha 2 pontos nessa nossa avaliação. Agora vamos olhar a vacância, que é um indicador fundamental na nossa análise. Basicamente, vacância é a parte vaga que existe dentro de um fundo imobiliário. Pensa bem, a gente tem 10 shoppings no nosso portfólio. Desses 10 shoppings, é um exemplo hipotético, tá? Um deles está totalmente vago. Se um está totalmente vago, a gente tem 10. E um está vago, o que está como vacância física, o que está disponível para locação é 10%. Porque esse um shopping, se a gente fazer na calculadora aqui, ó, dividido por 10, que seria os 10 que a gente tem uma vacância de 10%. Exatamente. Então, se tivesse 2 shoppings locados totalmente disponível para locação, a gente teria uma vacância de 20%. Ou seja, quanto maior a vacância que o fundo imobiliário tem, mais ele está deixando de ter renda, porque aquele espaço que está vago, ele poderia estar com algum inquilino que estaria usando e estaria pagando rendimentos para a gente cotista. Então sempre a vacância alta é péssimo, tá? E também pode refletir que os imóveis que o fundo imobiliário tem podem não ser de tanta qualidade quanto pensávamos, porque se a vacância está muito alta, quer dizer que está faltando procura, ou a região também está ruim. E quando a vacância está muito baixa, a gente consegue entender que os imóveis estão em boa localização e são bons imóveis, porque sempre tem pessoas precisando para alocar e nunca está vago. Então vamos olhar esse indicador que é importantíssimo numa análise de um fundo imobiliário. Aqui no XPML11, dentro do Funds Explorer, a gente pode descer um pouco mais aqui, ó, e vai ter a parte de vacância. A gente consegue ver 2 barras. A barra azul é a ocupação física, o que está locado. A barra azul escura ali
vacância física, a parte que está vaga disponível para locação. A gente pode ver que a vacância está 3,9%, que é ótimo, excelente. E olhando historicamente aí, ó, você pode ver desde fevereiro de 2021, a vacância, a mais alta ali foi 5,8, 5,9, e mesmo em período de crise, tá? Vários inquilinos ali não conseguindo vender bastante por conta da restrição dos shoppings. O que a gente consegue entender aqui? Que o XPML11 tem shoppings bons, em boas regiões, com boas lojas, e isso reflete no rendimento, até porque ele está pagando um bom dividend yield comparando com os seus concorrentes do mercado. Então aqui ele vai ganhar 2 pontos, tá, nessa vacância. Se essa vacância tivesse acima de 10, ele ia ganhar apenas 1 ponto. Então 2 pontos na nossa avaliação, excelente. O nosso sétimo e último indicador, um dos mais importantes para se olhar, é o preço. Não importa o fundo imobiliário ter todos esses parâmetros, essas análises que a gente fez com boa pontuação, com boa avaliação, se ele está muito caro no mercado, se a gente está pagando com muito ágio frente ao que ele realmente vale, que seria o valor patrimonial. Então a gente precisa olhar o preço. Como que está o preço do XPML11? Vamos olhar aqui no Funds Explorer, a gente consegue olhar aqui em cima, através desse indicador aqui, preço sobre valor patrimonial. Basicamente, esse indicador nos mostra o seguinte: se ele fosse igual a 1, quer dizer que o preço do XPML11 no mercado está igual, está na igualdade com o seu valor patrimonial. Como assim valor patrimonial? A gente pega todo o valor dos shoppings dele e divide pelo número de cotas. A gente chega num valor patrimonial por cota. Qual que seria o valor justo de cada cota frente aos seus, quanto vale os seus imóveis financeiramente? A gente consegue ver que esse valor patrimonial é R$ 99,22. Então, se esse indicador tivesse igual a 1, quer dizer que no mercado aqui secundário, o preço da cota dele seria exatamente a mesma coisa do valor patrimonial. Se fosse acima de 1, quer dizer que no mercado secundário, onde os investidores estão negociando, está acima do valor que ele realmente vale no seu valor patrimonial, estaria com ágio. E abaixo de 1, quer dizer que ele está abaixo do que ele realmente vale, está com deságio. Nesse caso aqui a gente consegue ver que ele está abaixo do que ele realmente vale, pouca coisa, né? Está 0,99, o que é positivo e apresenta um pequeno desconto ainda, mas isso é importante que a gente viu que o dividend yield, mesmo estando no valor, quase no valor justo, o dividend yield ainda está bom, tá? Então em relação ao preço, ele também vai ganhar 3 pontos, porque ele está abaixo de 1 e essa é a nossa regra do nosso parâmetro. Se fosse acima de 1, ele receberia 1. Se fosse igual a 1, ele receberia 2 pontos. E abaixo de 1, ele recebe 3 pontos. Ele recebe a nota total. Então, quantos pontos que o XPML11 passou nessa análise nossa? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14 pontos de 15, hein? O fundo imobiliário foi excelente no nosso checklist aí de pontos, o que deixa ele apto, aprovado para uma próxima análise, que seria a análise de ler os relatórios, ler alguns relatórios e entender mais sobre o fundo imobiliário. Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!